Meus irmãos, nós estamos já no terceiro domingo dessa série no livro de Neemias. E hoje nós vamos mergulhar no capítulo 3. E é um capítulo curiosíssimo, interessantíssimo e maravilhoso da gente mergulhar. E hoje nós vamos falar sobre fortalecendo os muros com consagração, cooperação e compromisso. É isso que a gente vê nesse capítulo 3 e nós vamos mergulhar nele. Mas só para que, se você de repente não estava aqui no domingo passado, se você de repente perdeu o domingo passado, primeiro, eu te encorajo a assistir no nosso canal do YouTube. Vai lá e acompanha Neemias 2 no nosso canal no YouTube. Mas o que nós vimos é que em Neemias 1, Neemias recebe uma informação de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas queimadas, ele se entristece, ele chora, ele lamenta, ele jejua, e aí ele ora ao Senhor. E ali nesse tempo de oração, Deus ministra algo no coração dele, Vinícius, que é um sonho, é um desejo do Senhor, é um plano de Deus, para que ele vá reconstruir os muros de Jerusalém. E aí 4 meses depois, agora estamos no capítulo 2, Neemias está diante do rei, e o rei percebe a tristeza dele, não por um estado de saúde física, mas por uma questão emocional, uma tristeza no coração, o rei vai comentar. E ali ele pede ao rei concessão para ir, ele tem todo um plano, e falamos no domingo passado sobre oração e ação. Que elas não brigaram no meio do caminho, que elas não são inimigas, mas que a gente ora e consagra ao Senhor, mas também a gente planeja, a gente age, a gente coloca a mão na massa. E aí então entramos nesse capítulo 3, que é um tanto quanto curioso. Porque se você ler comigo o final do capítulo 2, e antes da gente mergulhar no capítulo 3, eu quero relembrar o final do capítulo 2, que a partir do verso 17 diz o seguinte: Neemias então chegou em Jerusalém, depois de 3 dias ele faz uma sondagem, ele vai, rodeia os muros, fazendo ali conferindo a situação dos muros, e agora ele compartilha, pastor Edmilson, o que Deus colocou no coração dele com os líderes de Jerusalém. E aí ele fala o seguinte: então lhes disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. E aí ele faz esse convite no verso 17, terminando, dizendo: vinde, pois, reedifiquemos os muros, ou o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha, em humilhação. Verso 18 diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos os muros. E esforçaram as suas mãos para o bem. Nós vemos aqui até então, no capítulo 1 e no capítulo 2, Egésio, Neemias sendo esse autor, esse personagem principal, dizendo: olha, eu recebi essa notícia, Cibele, eu orei ao Senhor. Você vê ele falando em primeira pessoa, ele dizendo: então fui lá e chamei eles, eu falei com o rei, eu nunca antes estivera triste na presença do rei. E é curioso porque, Estevão, a partir do capítulo 3 agora, nós vemos uma narrativa passando para a terceira pessoa. Neemias sequer é mencionado no capítulo 3. O personagem principal que vinha aparecendo no capítulo 1 e 2 sequer é mencionado. Você vai ver uma menção de um Neemias que não é o Neemias desse que estamos falando, mas é um outro Neemias. E aí essa narrativa então aparece de uma forma um tanto quanto interessante, porque o capítulo 4 vai continuar narrando o trabalho dos muros, a oposição, tudo que ainda estava acontecendo. Mas aqui é como se fosse um corte do autor, quase que um spoiler, ou uma lista. Alguns comentaristas vão dizer que essa lista de quem trabalhou foi um acréscimo posterior da execução dos muros, dizendo: olha, quem trabalhou nos muros, quem colocou a mão na massa foram essas pessoas. E essa lista do capítulo 3 me lembra um pouco quando a gente está lendo a Bíblia, irmã Sara, encontra genealogia. Porque quando você encontra genealogia, o que você faz? Você lê rápido para ir para algo que você diz assim: não, eu vou para algo que Deus vai falar comigo, né? Porque Deus não vai falar comigo em genealogia. Misericórdia, né? Mas o capítulo 3 nos parece um tanto quanto isso. Só nome de quem trabalhou, a porta que ele trabalhou, o lugar no muro que ele trabalhou. Meu Deus, o que o Senhor quer
falar comigo. Eu espero que ele ministre ao teu coração e a partir de hoje você não pula mais genealogia, nem informações, nem números, né? Na tribo de Benjamim, 1519, aí vai assim essas narrativas. Não pula, deixa Deus ministrar no teu coração até nos números, em nome de Jesus. Mas a partir do capítulo 3, verso 1, vem comigo, diz o seguinte: e levantou-se Eliasibe, o sumo... Isso, meus irmãos, vou fazer igual o Neemias. Vamos junto construir esses muros, tá? Então os irmãos vêm comigo, amém? Então se eu parar, os irmãos me ajudam. E levantou-se Eliasibe, o sumo, com os seus irmãos, os edificaram a porta do gado, ou algumas versões vão ter a porta das ovelhas, a qual eles consagraram e levantaram as suas portas. E até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel, ou Ananel, consagraram. E junto com ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Iri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazebel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Vamos parar por aqui, porque já dá para a gente confundir. Deixa eu te dar uma dica. Se você tiver com sua Bíblia aí no seu celular, e você gostar da NVI, hoje eu te convido a acompanhar pela Almeida, porque vai te facilitar aqui na minha leitura, tá? Especialmente nessa leitura um tanto quanto complicada e desafiadora. Mas, meus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. É um relato, Mauro, da construção do muro. E ele está relatando, se você for ver o último verso desse capítulo, ele faz menção à mesma porta que ele faz no capítulo 1. Ou seja, ele termina toda a construção. Ele está falando do relato completo dessa reconstrução do muro, Mike. Então, tanto faz se começou na porta A, B, C ou D, certo? O importante é que estava feito, certo? Errado, porque Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada sem propósito. Para a gente tudo bem, a narrativa bíblica talvez começar de qualquer lugar, mencionar qualquer pessoa, mas o nosso Deus é um Deus de intencionalidade. Ele é o autor dessa palavra e Ele não faz nada à toa. Ele não colocou uma vírgula aqui, um pingo aqui que não fizesse sentido, que não tivesse uma conexão. Então não é à toa que a gente olha e que a primeira pessoa que a gente vê envolvida nesse processo de reconstrução de muros é um sumo sacerdote. Porque eu já trago essa primeira lembrança e esse primeiro recado para mim, para você. Os projetos de Deus, e lembra que a reconstrução desse muro é um projeto de Deus, os projetos de Deus só podem ser realizados com consagração. E o primeiro verso, ele fala que esses homens de Deus, que eram encarregados, o sumo sacerdote, ele era o mais alto escalão do sistema religioso da época. Era alguém que uma vez por ano acessava um lugar conhecido como o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus. É alguém que ele intermediava a relação, Rosana, de Deus com o povo, ou do povo com Deus. Os povos chegavam, o povo chegava até o sacerdote e ele apresentava a oferta. E o sumo sacerdote era o maioral dessa época. Ele que coordenava o sistema sacerdotal. E os sacerdotes então trabalhavam também nas coisas do Senhor, ensinavam a lei, cuidavam das coisas do tabernáculo, quando era tabernáculo, ou do templo, quando era templo, como no caso aqui de Neemias já era o templo, então eles cuidavam das coisas do templo. E aí o que eles fazem? Eles edificam a porta do gado ou das ovelhas, e eu já explico o porquê disso. E eles fazem o quê? Eles consagram ao Senhor. E eu e você já podemos aprender isso no nosso coração. Projetos de Deus não podem ser realizados, executados sem consagração. Eu e você somos chamados, lembra que oração e ação não são inimigas? Então o que eles fizeram? Eles edificaram aqui, e ao edificar eles consagraram. Nós vamos ver lá no capítulo 12 que há uma cerimônia assim de consagração final dos muros. Há uma cerimônia.
Mas esse eu acho maravilhoso porque esse é o momento inicial do projeto. E deixa eu falar algo para você. A forma como a gente trata a nossa vida, os projetos da nossa vida, a nossa família, os nossos bens, a primeira menção que a gente faz a isso determina drasticamente o propósito. Se você não consagra aquilo de início ao Senhor, você já está declarando de antemão. Isso não pertence a Deus. Mas se de antemão, quando algo vem nas tuas mãos para fazer, você já diz, Senhor, eu consagro isso ao Senhor, você já está declarando o propósito daquilo, amém? Porque consagração é separação para um propósito. Consagração é manter aquilo santo, reservado, purificado, para um propósito, no caso, que é um propósito espiritual. E eu e você precisamos ter isso em mente, porque o que Deus planta no teu coração e no meu coração, a missão que Deus tem para mim e para você, não é uma missão qualquer, mas é uma missão santa, separada, reservada, porque um Deus santo só trabalha com coisas santas. Por isso que Ele quer tornar pessoas santas para Ele. Porque o nosso Deus não lida com imundície. Ele lida para sarar, mas não para se relacionar com ela. Então, eu e você precisamos ter em mente do que consagramos ao Senhor. E minha pergunta para a gente nessa manhã é: como está, na minha e na sua vida, a consagração dos projetos, dos sonhos, dos planos de 2024, dos desejos que talvez a gente já está carregando há alguns anos, a gente já declarou, isso não pertence mais a mim. Isso, na verdade, pertence ao Senhor. Eu já consagrei a Ele. Eu entreguei isso ao Senhor. Como está a consagração? Porque não é simplesmente consagrar e eu viver qualquer vida. Eu acho maravilhoso porque os sacerdotes e o sumo sacerdote, homens consagrados, separados no meio do povo de Deus, nesse sistema ainda aqui religioso, eles pertenciam a uma casta, digamos assim, uma tribo, né? Posso falar dessa forma melhor? Separada, reservada. E apenas homens e mulheres separados, consagrados, podem realizar projetos consagrados ao Senhor. Então, se a gente quer consagrar um projeto, onde é que a gente começa? Consagrando o projeto? Não, consagrando a nós mesmos. Porque é muito fácil eu dizer essa água está consagrada ao Senhor e eu viver a minha vida do jeito que eu quiser. Não há consagração. Mas para eu consagrar algo ao Senhor, eu preciso primeiro me consagrar ao Senhor. Então, meu convite para você nessa manhã é: consagre-se a Deus, entregue-se ao Senhor. Diga: Senhor, eu pertenço a Ti. Minha família é Tua, Senhor. Que o mundo espiritual saiba. Fala isso em alto bom tom. Que o mundo espiritual saiba. Minha casa pertence ao Senhor. Minha vida pertence ao Senhor. O inimigo não tem vez nem voz, porque essa casa tem um dono e ela é o Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou da morte e um dia vai me buscar em nome de Jesus. Porque quando a gente tem essa consciência, eu não li, mas se você ler o verso 19 e 20 do capítulo 2 que antecedeu, nós vemos quem? Sambalate, Tobias chegando. E aí o que Neemias fala para eles? Diz: olha, vocês não têm parte nesse projeto. Porque quando a gente sabe que a gente consagrou algo para o Senhor, isso determina quem a gente quer nesse projeto e quem a gente não quer nesse projeto. Se sua casa pertence ao Senhor, tenha cuidado com quem você quer perto da sua casa e saiba quem você tem que manter longe da sua casa. Se sua vida é consagrada ao Senhor, saiba com quem você tem que caminhar junto e saiba com quem você não pode caminhar junto. Se você é consagrado ao Senhor, isso delimita não só com quem você faz parceria, mas também com quem você não faz. Capítulo 2 termina dizendo: olha, vocês não têm vez aqui. Vocês não têm voz, vocês não vão pegar numa pedra, num pedrisco, num pedaço de madeira. Não. E aí o 3:1 começa dizendo: homens consagrados, consagraram ao Senhor. Eu e você precisamos ter essa dimensão na nossa vida. Qual foi a última vez que você falou em alto bom tom no meio da sala da sua casa? Essa casa pertence ao Senhor.
Qual foi a última vez que você colocou a mão sobre a cabeça do seu filho e falou: essa criança pertence ao Senhor? São projetos que Deus já entregou na tua mão, meu irmão. Ou de repente, quando você comprou a sua casa, você consagrou ao Senhor. Diz respeito aos nossos bens também. O carro, você declarou que pertence ao Senhor? Porque isso é interessantíssimo, porque no dia que Deus te pedir, se Deus te pedir para dar, para doar, para vender, você vai dizer: eu já entreguei para o Senhor, não é mais meu. Saiba que ao consagrar, você está comprando uma briga muito grande. Uma responsabilidade muito grande, que não seja da boca para fora. Porque quando você diz: Senhor, isso é teu, se Deus quiser que teu filho vá para qualquer lugar no mundo, para um lugar de perseguição religiosa, pregar a palavra de Deus, chora, lamenta, ora, mas saiba, ele está cumprindo um propósito que Deus tem para a vida dele. Você consagrou ao Senhor. Tudo, meus irmãos, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Não existe consagrar uma parte da nossa vida. Consagre ao Senhor. Agora, quando a gente continua vendo essa narrativa, ela não para no verso 1, e foram 20 minutos só no verso 1, então a gente ainda tem 32 versos, irmãos. Mas a gente vai almoçar. Eu só estou querendo prolongar o jejum de alguns, amém? Mas a partir do verso 2, vem comigo, Amanda. Diz o seguinte, e por isso é aqui que eu falo que a Almeida vai ajudar você mais, ou a NVI vai atrapalhar você um pouco mais. Diz o seguinte: junto a ele edificaram os homens de... Também ao seu lado edificou... Aí vai para o verso 4 para mim, diz o seguinte: e ao seu lado reparou Meremote. No meio do verso 4 nós temos: ao seu lado reparou Mesulão. Verso 5, ao seu lado repararam os tecoítas. Verso 7, ao seu lado repararam Melatias. Verso 8, ao seu lado reparou. E assim, verso por verso, a gente vê essa estrutura na narrativa, uma posição ao seu lado, ou próximo de, perto de ou depois de. A atividade executada, reparou ou repararam, dependendo se é singular ou plural. E a pessoa que fez isso. Então nós vemos posição, nós vemos ocupação e nós vemos o quem. E aí, se projetos de Deus não são realizados sem consagração, ou seja, projetos de Deus precisam ser realizados com consagração, nós entendemos a partir dessa estrutura que vai em toda a narrativa. O verso 32, ou na verdade o 31, olha comigo, olha como é que ele vai terminar. Depois dele, reparou Malquias. Ele vai nessa cadeia de estrutura o tempo todo. Então, se projetos de Deus são realizados com consagração, projetos de Deus também são realizados com cooperação. Nós precisamos estar juntos. Você não vai chegar longe, nem espiritualmente, sozinho. Não, pastor, mas materialmente, naturalmente eu vou com as pessoas, mas espiritualmente eu tenho meu próprio relacionamento com o Senhor, não preciso de ninguém. Já está errado seu relacionamento com o Senhor. Porque o próprio Deus te colocou dentro de um corpo. A salvação é individual, mas o exercício da vida espiritual, ela é comunitária, ela é uma cooperação, são muitos membros em um corpo. Então, projetos de Deus, eles são realizados com cooperação. Efésios 4:15 vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Agora olha o final. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Minha pergunta é: você está realizando a sua função? No grande projeto que Deus tem para a tua vida, para a salvação da humanidade, Ele te colocou nesse corpo. Você está realizando a sua função? Ou você está realizando pelo menos uma função? Você está ativo, você está produzindo, porque esse corpo ele cresce na medida que cada parte realiza a sua função. Não é a função do outro, é a sua função. Eu acho maravilhoso quando a gente olha, irmã Mônica, porque essa narrativa vem ao lado de ou ao seu lado. Reparou, e o quem?
Ou seja, a posição aqui, ela era determinada com base no término do trabalho do outro. Basicamente, na construção dessa grande muralha, era assim: Abraão, até onde... O Ricardo me perguntava, até onde você vai? Eu digo, eu vou até aqui. Aí o Ricardo assumia, daqui para cá está comigo. E assim ia a narrativa. Eu vou fazer isso aqui, Ricardo. Eu paro aqui, você continua. Sibeli, o Ricardo vai parar aqui, você continua. Fernando, a Sibeli para aqui, você continua. De maneira que se uma pessoa faltasse naquele dia de trabalho, já atrapalhava o projeto. Foram 52 dias de trabalho ininterrupto. E se uma pessoa naquele dia faltasse, já ia dar tilt, já ia parar o sistema. Porque a minha função, ela depende do exercício bom da sua função também, meu irmão. Então saiba que você exercer bem a sua função coopera com um grande projeto arquitetado pelo nosso Deus para o corpo funcionar bem em nome de Jesus. Projetos do Senhor se realizam com cooperação. E Ele tem sim um grande projeto. Amém. João 14, ele diz que Ele vai preparar um lugar para nós. No Antigo e no Novo Testamento, nós temos Isaías, Hebreus, Apocalipse, menções da Jerusalém espiritual ou da nova Jerusalém que Ele está construindo, Ele está preparando a Jerusalém que vem do alto. Essa é a descrição bíblica. E nós, então, cooperamos com o término dessa grande obra da Jerusalém espiritual. Porque Ele não podia fazer sozinho? Não, porque Ele nos chamou para ser cooperadores com Ele. Porque Ele diz que o dia do Senhor não virá até que todos tenham ouvido falar da boa nova do Senhor. Ou todas as nações, ou todas as etnias, pelo menos. Não está falando de indivíduos, mas está falando de etnias, nações. Então, o nosso trabalho nessa cooperação do grande plano de salvação de Deus é crucial. Se a gente ficar fora, se a gente se levantar e falar, hoje eu não pego numa enxada, hoje eu não pego em uma colher de pedreiro para levantar esse muro, você está falhando com o convite que Deus fez para você. E você pode fazer isso de diversas formas, meu irmão. Uma delas é através da igreja local também. Não é a única forma, eu não estou fazendo isso para dizer, olha, você tem que servir aqui, senão você não tem salvação. Não é sobre isso, meus irmãos. Mas se está difícil você servir lá fora, use a instrumentalidade da igreja local. Coloque-se a serviço da igreja local. Ah, pastor, eu tenho vergonha de evangelizar lá fora. Então começa ensinando aqui, começa ajudando aqui, começa cooperando, começa crescendo espiritualmente aqui. Posicione-se, cada um lá tinha uma posição, tinha uma função, eles estavam reparando e eles eram alguém. Então a gente quer ser alguém, a gente precisa se posicionar e a gente precisa fazer algo. E se você prestar atenção, verso 1, 2 e 3, depois você pode ler. Ele usa a expressão do original de reconstruir, de construir ou reconstruir. Mas a partir do verso 4, você vai ver, algumas versões vão dizer, e fez os reparos, ou reparou. 1, 2 e 3 está falando sobre construir. A partir do verso 4, fez reparos, reparou. E essa expressão do fez os reparos, irmã Andreiana, é literalmente eles fortaleceram, eles firmaram o muro. Porque aquele muro que um dia estava cercado de destroços, aquele muro que estava com portas queimadas, aquele muro que estava destruído, quando Deus plantou algo no coração de um homem e movimentou a população para cooperar, ficou cercado de fortalecedores de muros. Aqueles que reparavam os muros, aqueles que fortaleciam os muros. Eu e você somos chamados para sermos fortalecedores de muros. Mas nesse projeto nós começamos com a autoconsagração. Porque esse projeto já é consagrado para o Senhor. O projeto da noiva de Cristo, Ele não vai apresentar ela com mancha. Ele não vai apresentar ela com rugas. Ele vai apresentar ela glamurosa, linda, bela, vestida de branco. Já é um projeto consagrado. A igreja do Senhor já é um projeto consagrado pelo próprio Deus. Então eu e você nos consagramos para então cooperarmos com esse projeto. Vem comigo no verso 5, a gente não leu ele.
Ao seu lado, a gente viu essa estrutura, repararam os tecoitas. Agora olha comigo. Porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. Algumas versões vão dizer que eles não cooperaram, não se juntaram no projeto. Porque essa ideia de meter o pescoço, ele traz uma alusão à ideia do gado, que realmente colocava a canga aqui para poder arar a terra, para poder trabalhar. Em outras palavras, ele está dizendo, eles não se curvaram para servir, para ajudar. Eles não tiveram parte nesse projeto. Meus irmãos, olha que tristeza, numa lista onde só está falando de quem ajudou. Tem um grupo que não ajudou. Não me façam falar, irmãos. Que Deus ministre ao coração dos irmãos. Meus irmãos, todos nós temos que trabalhar. Eu posso te perguntar, onde estaria você nessa lista? No verso 1, 2, 3, na primeira parte do verso 5, 4, ou 6, 7, 8, ou você seria essa verso 5b? Aqueles que não cooperaram. Agora, sabe o que é interessante? Vai comigo no verso 27. Olha que salto já demos. Tá perto, amém, Vanessa? Verso 27 diz o seguinte: depois repararam os tecoitas, os mesmos do verso 5. Só que agora eles dizem o quê? Repararam outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Por quê? Eles tiveram que reparar outra porção, porque sempre que alguém não trabalha com uma função, alguém tem que trabalhar dobrado em outra função. Junta o verso 5 com o verso 27 e deixa Deus ministrar o teu coração. Se você já teve problema de joelho, de perna, de quadril, você sabe que se está doendo o que você naturalmente vai fazer? Começa a jogar o peso do corpo no que está bom. Certo ou errado? Só que aí o que está bom vai começar a sofrer uma sobrecarga. E se você não ajeitar logo o que está ruim, você vai ficar com os dois. Isso é o corpo. Agora deixa eu perguntar, quem fez o corpo? Deus. Que ilustração maravilhosa. Ele olha para a sua igreja e diz, a igreja é como um corpo. Não foi da nossa cabeça não, meus irmãos. Isso veio do coração do Senhor, Ele que inspirou a Escritura. Porque sempre que alguém não está trabalhando nas coisas do Senhor, pode ter certeza, tem alguém trabalhando dobrado. Fato. Então ajude, se você não está trabalhando, ajude seus irmãos. Se você está trabalhando dobrado, grite, peça ajuda, peça socorro, porque senão você vai precisar ser consertado um dia. Uma hora vai doer. Porque eu e você fomos chamados para fazer uma função. Quando eu estou dizendo uma função, não é assim, pastor, então eu só faço isso, não me pede mais nada. É o chamado específico no nosso coração. E muitas vezes eu e você, naturalmente, temos que cumprir outras funções, porque falta pessoas com o coração aquecido no Senhor para exercer também aquilo que Deus, porque Deus não levantou um corpo incompleto, Ele levantou um corpo completo. Por isso nós precisamos de cooperação. Pastor, mas eu não sei. Eu não tenho capacidade. Eu não sei como fazer. Minha primeira pergunta para você é, você já orou? Porque a gente aprendeu que começa com oração. Não adianta a gente chegar no capítulo 3 e esquecer o que aconteceu no capítulo 2. Começa com oração. Então você já orou? É a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é, você já se disponibilizou? Porque a oração vem com Aí você se disponibiliza. Aí você sabe, não, pastor, isso aqui não é para mim. Não, isso aqui, nossa, eu amei isso aqui. É isso que Deus colocou no meu coração. Agora não vai. Se está difícil descobrir trabalhando, imagina sentado na cadeira marrom confortável. Muito mais difícil. Então disponibilize-se. Haja, trabalhe. Ore e se disponibilize. Pastor, mas eu não tenho capacidade, eu vou me qualificar. Pastor, é uma benção essa palavra. Então, a partir de hoje eu vou começar a orar, e aí eu vou me preparar, eu vou me qualificar. E aí surge então o nosso terceiro ponto, que é os projetos do Senhor, eles são realizados com compromisso. O que eu quero falar com isso? Entenda com maturidade que eu vou falar. Vou até acalmar para poder falar bem. Os projetos de Deus... Os projetos de Deus,
eles estão mais firmados. Isso não é um convite à ignorância. Mas eles estão mais firmados no seu compromisso do que na sua capacidade. Os projetos do Senhor para mim e para a tua vida estão mais firmados no nosso compromisso com Ele do que na nossa própria capacidade de fazer. Porque se você for esperar estar 100% pronto, não vai dar certo. Você nunca vai estar. Ah, pastor, então posso fazer qualquer coisa do jeito que eu quiser. Posso ir para o Ministério do Louvor de qualquer forma. Eu posso servir, ajudar os Fábios na luz, mas não sei nem cortar um cabo, né? Eu posso dar aula, mas nem sei da Bíblia. Não é isso, meus irmãos. Não é um convite à ignorância. Lembra do capítulo 2. Não esquece. Antes de Neemias 3 veio Neemias 2. Então ele se planejou, ele se capacitou, ele se estruturou. Meu convite para você é: se capacite, se estruture. Mas tem menos a ver com sua autoconfiança, sua capacidade. E tem mais a ver com o compromisso do Senhor. A classe Caráter Cristão que nós vamos ter na Escola de Impacto, subtema do livro que nós estamos usando é um prédio sem fundamento é como uma pessoa talentosa sem caráter. Ou seja, não tem muito a ver com o teu talento na força do teu braço, tem a ver com quem você é moldado no Senhor. E aí, claro, você vai se capacitar, claro, você vai se preparar. De novo, não é um convite à ignorância. Ficou claro, meus irmãos? Mas tem mais a ver com o compromisso. Agora, onde nasce o compromisso, Estevão? No coração desse povo. Na minha leitura, nasce na consciência de uma identidade firmada no Senhor. Porque se a gente tem a consciência da nossa identidade, quem nós somos, em quem estamos, por que fazemos, como fazemos, nós vamos nos aliançar com o Senhor. O povo de Jerusalém, o povo judeu, sabia que era o Deus. Olha, quando Neemias está orando, ele vai fazendo menção no capítulo 1 ao Deus de aliança com Moisés. Isso é ou não uma consciência de identidade? Porque eles sabiam, essa cidade não é uma cidade qualquer, essa cidade é a cidade do nosso Deus. Esse templo não é um templo qualquer, é o lugar da habitação do nosso Deus. Nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo escolhido por Deus. Agora, nós podemos entender isso como realidade sobre a nossa vida também, amém? Porque quando a gente entende quem nós somos, o trabalho que Deus, o Deus que nos resgatou desse pecado, o Deus que ofereceu o seu Filho por nós, que nos amou, que sarou nossas feridas, nós não temos outra saída, nós vamos dizer: eu me comprometo contigo, meu Deus. Se você olhar para a sua capacidade, você vai chegar para mim com a desculpa: pastor, eu não tenho condições de fazer. Tem alguém que faz melhor, com certeza. Tem alguém que canta melhor que eu. Meus irmãos, também tem várias pessoas que cantam melhor que eu. Com certeza. Aqui, todo mundo aqui, quase metade da igreja canta melhor que eu. Mas isso não foi uma desculpa para eu não cantar para o Senhor, amém? Porque se eu for olhar para a minha capacidade, eu vou dizer, sempre vai ter alguém que eu vou dizer: esse faz melhor que eu. Esse serve melhor que eu. Esse sorri mais bonito que eu. Esse faz qualquer coisa melhor que eu. Quando eu olho para o trabalho de Deus na minha vida, eu era um pecador miserável. Nem eu gostava de mim. Meus pais já me bateram. E um Deus que fez os céus e a terra me abraçou e me amou. Eu ia para um lugar de morte, e agora eu estou num lugar de vida eterna. Eu não tinha condições de pagar minha dívida, meu débito, e Ele pagou por mim, chegou com a cédula cancelada, dizendo: está pago, tetelestai, já resolvi essa situação para você, meu filho. Eu vou olhar para esse sacrifício de Jesus e vou dizer: eu não interessa, eu não quero ninguém mais fazer no meu lugar, eu quero fazer para o Senhor, eu me comprometo com esse Deus que me amou. Porque eu não estou olhando mais na minha capacidade, eu entendi minha identidade no Senhor. E eu não vou deixar ninguém fazer algo que eu possa fazer para o Senhor. Não vou deixar essa oportunidade fugir das minhas mãos. Eu me comprometo com o Senhor. Agora, só para que você entenda sobre capacidade. Primeiro, o sucesso dessa empreitada, Diego, para mim, ela é revelado quando ela é concluída. O muro está fechado. Tempo recorde. Então, Deus capacitou o seu povo. Agora, coitado, já tem que comprar outro fardo de água. Obrigado, mãe. Agora, o sucesso dessa
dessa empreitada está na boa execução da obra. Agora, quem é a primeira pessoa que Deus chamou para construir parede? Um copeiro. Meu Deus do céu, só pegava em colher de ouro, nunca tinha pego na colher de pedreiro, Vinícius. Não sabia fazer uma massa e dar uma mãozada lá de cimento. Se é que era assim, meus irmãos, claro que não era assim. Não sabia pegar, Estevão, o quê? Um arribite ali na parede para fechar o drywall ali? Nem eu sei. Mas Deus não esperou, na lista, no capítulo 3, eu não vejo um arquiteto, eu não vejo um engenheiro civil, eu não vejo um carpinteiro, eu não vejo um pedreiro. Eu vejo gente que não era capacitada para aquilo, mas que estava comprometida com o projeto de Deus. Verso 1, a gente já leu quem era sumo sacerdote. Meu Deus, os intocáveis, andava tudo bonitinho, com uma veste especial. Agora estava lá sujo. Verso 8, vem comigo. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos mais altos, meus irmãos, um dos. Ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos perfumistas ou boticários. Olha isso. O cara fez um perfume cheiroso, está consertando muro. Tratava de ouro e está agora levantando porta. Por que você tem alguma desculpa para não fazer algo para o Senhor? Desculpa eu te falar, a sua desculpa não é falta de capacidade, é falta de compromisso. E a sua falta de compromisso é porque ela não está firmada em uma identidade no Senhor. Deixa Deus resgatar essa identidade no teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Verso 19, nós vamos ler a partir do verso 9, 9, 12, a partir do 14, uma série de governadores. Algumas expressões vão ter o maioral da metade da cidade. O governador da cidade. Envolvido, alguém que era do sistema ali político. Estava envolvido nesse processo. E aí esse texto termina lá no verso 32, dizendo o quê? No 31. Reparou Malquias, filho de ourives, até a casa dos netineus e mercadores, de frente da porta de Mificade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Mercador reparando. Eu falei para os irmãos que ia falar e acabei esquecendo. Essa porta do gado, a porta das ovelhas, era porque era o local que entravam os animais para o sacrifício. Olha a primeira porta que eles buscaram consagrar ao Senhor. Era a restauração do sacrifício ao Senhor. O templo já estava construído, mas aquela porta era por onde passavam os animais que iam ser levados para o sacrifício. Por isso que a gente precisa de consagração. Não olhe para a sua capacidade apenas. Claro, saiba o que Deus plantou no teu coração, saiba do dom, saiba dos dons espirituais que Deus tem para ti, saiba do talento natural que você tem na vida. Mas firme-se nele com um compromisso. Deus tem algo para fazer. Verso 20 tem algo também interessantíssimo. Ele vai dizer: depois dele reparou com grande ardor Baruque. Alguém que reparou com toda a força, com toda a energia. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É por Ele que você precisa viver uma vida de consagração. É por Ele que você precisa entrar em projetos que dependem de cooperação. É por Ele e nele que você firma os seus compromissos. Deus tem um grande plano de restauração da tua vida e da história da humanidade, a redenção. Por isso que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Minha pergunta é: como nós estamos trabalhando para o Senhor? Que bênção que se tivesse um projeto de Deus e a gente fosse dessa época, que em nome de Jesus, nosso nome tivesse no capítulo 3 desse livro. Não no versículo 5, parte B. Guarda esse verso. Não no 5b, mas em todos os outros. Vinícius, ao seu lado, reparou Vinícius e sua família. Ao seu lado, reparou Josiane e sua família. Ao seu lado, reparou Vanessa e sua família.
e assim sobre cada um de vocês. Porque os planos de Deus e os projetos de Deus, eles dependem de consagração, cooperação e compromisso. Abre tua Bíblia comigo para a gente terminar. Isaías 58, olha que texto lindo. Isaías é pré-Neemias, ou seja, ele é pré-exílico. Ainda não tinha acontecido o cativeiro, ainda não tinha acontecido destruição do templo, nem dos muros de Jerusalém. Jerusalém estava em pé. Mas o nosso Deus estava condenando a postura. Interessantíssimo que o 58, Cibele, é condenando o jejum. Porque não era feito segundo o coração, era feito por barganha ao Senhor. Mas aí ele vai falando já, quando Deus ele já corrige, ele já diz que tem redenção chegando. É um Deus maravilhoso. Ele diz assim, eu vou enviar vocês lá, mas eu já tenho um plano traçado. E aí o 58, a partir do verso 11, Isaías 58, 11, diz o seguinte: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Eu declaro isso sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.